Olá! Hoje vamos começar a nossa live. A live de hoje, boa noite. A live de hoje vai ser tirar dúvidas sobre as avaliações, ou também consultorias, o que vocês quiserem saber também na parte de projetos. Boa noite, Matheus. O que tiver dúvidas nos cálculos, tá bom? Nos conceitos, podem fazer as perguntas tanto aqui nos comentários, como também nessa perguntinha que tem aqui, tá? E a gente vai estar tirando essas dúvidas. E são dúvidas que eu chamo de dúvidas frequentes. Boa noite, Jéssica. Boa noite, pessoal. E aí, se você está fazendo um laudo, se você está fazendo uma avaliação, ou até com a questão de projetos e tem alguma dúvida, pode falar aqui com a gente, tá? Que vamos estar sanando essas dúvidas. Boa noite, Jéssica Lima. Boa noite. E o que acontece, né? Porque eu observo muito também nos grupos do curso, né, do Método Elite, as dúvidas mais frequentes do pessoal. Com isso também, quem é do curso consegue ter o e-book Dúvidas Frequentes, que foi mapeado ali, aquelas dúvidas que são muito repetitivas, sabe? Que as pessoas sempre perguntam na hora que tem ali os cálculos, de entender mesmo os conceitos de alguns parâmetros que a gente utiliza, tá bom? Então, são essas coisas que a gente vai trazer hoje nessa live. Vou só convidar aqui, vou enviar para a gente estar começando o nosso conteúdo, tá? E a importância também de saber o que fazer com esses laudos quando a gente tem situações que precisa, por exemplo, ter alguma dificuldade de encontrar esses dados para a gente fazer essa avaliação. Então, a primeira pergunta aqui eu vou deixar para vocês. Quem é que pode fazer a avaliação? Quem que faz o tipo de avaliação de imóveis urbanos? Responda aqui para mim. Vou colocar aqui, estou enviando. Estou enviando também aqui a live, pessoal, para pessoas que sempre estão perguntando, querendo tirar dúvida, para a gente fazer essa live, realmente preparar o pessoal. Porque tá chegando, a gente não sabe quando, mas a gente sabe que pode abrir a qualquer momento a caixa, o edital, o segundo ciclo da caixa, né? Então tem que estar preparando esses laudos. E quem é que pode fazer avaliações de imóveis urbanos? São os arquitetos e engenheiros. E vocês têm a atribuição para poder fazer isso, tá? Só que o que acontece? Os bancos, eles pedem a inferência estatística. O que é isso? O que é inferência estatística? São os cálculos a partir da norma da NBR 14653 para a gente entender o que precisa ali ter naquele laudo. E é aquela probabilidade. Então, a gente vai mexer com probabilidade, tá? Então, essa inferência, quando a gente busca, coleta esses dados e encontra os valores estatisticamente por causa daquela amostra que a gente teve, certo? E a primeira coisa é que muita gente fala amostras e não tá certo. Por quê? O que é amostra? Amostra é o conjunto de dados. Se você fala assim, eu coletei algumas amostras, você coletou vários conjuntos de dados e você tem vários modelos, ou você tem um conjunto de dados que é a amostra, entendeu? A amostra, ela é uma representação de uma população, que seja o conjunto de dados, que seja a população de uma cidade. Então, a amostra é uma parte daquilo, que representa aquele todo, entendeu? Então, a primeira coisa, a gente não fala amostras, fala amostra, tá bom? E a partir disso, a gente tem alguns parâmetros pela norma. A norma, ela coloca alguns itens que a gente tem que obedecer, né? Nessa que tem a exigência dele. E outras são parâmetros que comuns ali do mercado, tá? São parâmetros do bom senso e também intervalos que a gente utiliza para conseguir ter bons resultados e resultados compatíveis com a análise de mercado.
Por quê? Porque um imóvel, para a gente estar avaliando e estar analisando ele, tem critérios. Então, tem características que a gente utiliza para fazer esse tipo de avaliação, certo? Por exemplo, essas características podem ser a localização, pode ser a área construída, por exemplo, se for uma casa, se for uma área de um apartamento, é uma área privativa, né? Se for um terreno, é a área do terreno. Se for uma casa, precisa das duas áreas, e esse é um erro muito frequente, que as pessoas não colocam, às vezes, para os cálculos essas duas áreas, tá? Então, a gente sempre utiliza para casas ou para alguma unidade comercial, que seja só o prédio ali, é só uma loja, por exemplo, no meio de um terreno. Então, a gente tem que utilizar essas duas áreas como variáveis, tá bom? A partir disso, essas características que a gente chama de variável, tá? Então, variável são características. Os dados são os imóveis que a gente coleta para fazer esses cálculos de inferência estatística. E pode ser feito, por exemplo, usando o Excel, que aí é um pouco mais complicado, né? Tem usando o Sysdea, que é um dos programas, o Infer 32, o Castle R, não sei como o pessoal fala, o TS-Reg. Então, são vários programas ali que vão trabalhar com essa inferência, tá bom? Com esses cálculos, que vão facilitar a nossa vida, né? Inclusive, tem um aluno que estava fazendo esses cálculos ali, desenvolvendo as fórmulas que tem ali de um programa passando para o Excel. Então, é uma parte de programação, né? Então, a gente já tem um programa que vai auxiliar a gente a fazer isso. O Matheus falou aqui, ó, queria saber que tipo de ART a Caixa exige, pois eu fiz uma execução de uma obra de restauro, queria saber se isso vale para a Caixa, essa ART. Então, vai depender muito das atividades, do que ele pede ali. Aí, por exemplo, no edital que saiu agora do primeiro ciclo, o PF01 estava pedindo um projeto ou execução de uma construção, de uma obra, de uma edificação. Então, entende que não pode ser de uma reforma ou, às vezes, de restauro. Para restauro, eles não responderam, mas teve um questionamento no da Caixa sobre a questão de reforma. E aí, como restauro tem essa questão da reforma, mas às vezes pode ser um imóvel tombado, então não sei qual é a situação. Então, eles não deixaram claro sobre isso, mas acredito que seja de execução de uma construção mesmo, tá? Ou projeto de uma construção, ou a execução de uma construção mesmo do zero. Eu não sei se reforma vai poder. Como é uma coisa mais específica, teria que ser nos questionamentos. Dá uma olhadinha também nos questionamentos da Caixa para ver se você consegue ter essa resposta, ou se não tem que esperar ali abrir para conseguir ter essa certeza. Mas eu evitaria, colocaria também uma que é de ou projeto ou execução. Outra que pede também do grupinho, que é análise de orçamento ou vistorias de obra, né? E aí tem também uma das exigências no PF01. Mas também tem diversas atividades nesse edital. Tanto para questão de, por exemplo, de avaliações de imóveis, tem para perícias também. Então, são várias características, várias atividades ali que a gente pode estar atuando, tá? Depende muito do que você tem de prática ali do mercado também. Então, é interessante de estar vendo. E aí, então, depende muito dos editais. Hoje, a gente tem os editais do Banco do Brasil, tanto o edital de 2023 como de 2024, que estão abertos, tá? O da Caixa, a qualquer momento, pode abrir. Então, uma base é o edital do primeiro ciclo, que estava aberto em fevereiro, em maio, em abril desse ano. Então, em abril que abriu. E aí, tem esses parâmetros para a gente estar utilizando para correr atrás para esse segundo ciclo, tá bom? Então, é o comparativo que a gente faz. Talvez seja o mesmo, né? A perspectiva é de que sejam as mesmas exigências. Isso que eu falei também é do PF01, que é a primeira atividade. Mas tem, por exemplo, de avaliação do A020 e o A070, que eles não precisam da questão de obra de construção, de vistorias e tudo mais. Eles tem a exigência somente das avaliações, tá? E aí tem a questão de número de laudos, que precisa estar ali, tanto para apresentar os laudos, mas também tem os que
os que precisam de ART, né? ART ou RRT. Lembrando que se a ART tiver campo para assinar, precisa estar assinada, tá bom? E aí, voltando sobre a questão da inferência dos dados e variáveis, né? Então, a gente coleta esses dados. Muita gente utiliza, por exemplo, o Amostrando, que é uma ferramenta de busca. Ele é para facilitar essa busca, mas ele não vai substituir a nossa coleta e a nossa classificação. Então, é muito importante fazer o quê? Entender aqueles dados. O dado que você coletou, ele está de acordo ali com o mercado? Ou ele tem alguma coisinha que pode estar aparecendo ali, que você pode achar que está discrepante? Porque essa primeira análise, muita gente não faz, até porque está começando a entender ali do mercado. Mas já é importante de observar. Ah, todos os imóveis aqui da região estão valendo tanto, esse aqui está valendo X, os outros estão valendo Y. O que será que tem de diferente? E aí, essa diferença que a gente pode utilizar uma variável para explicar isso. E essa coleta, essa parte da coleta, ela é muito importante. Ela é tão importante que ela vai determinar também qual vai ser a rapidez de fechar o modelo também. Uma boa coleta com os dados que você tem, com as variáveis que você colocou, ela vai estar ali mostrando, né? Você vai conseguindo acertar os parâmetros um pouco mais fácil do que se você tivesse uma coleta que é muito difícil, né? Que às vezes tem poucos dados, às vezes tem poucas variáveis, às vezes é uma cidade muito pequena, a gente não tem ali uma grande quantidade ali de dados para a gente estar trabalhando. Então, são dados mais restritos, né? Que a gente tem que estar procurando, buscando. E como encontrar esses dados, né? Se você tem uma dificuldade ali para encontrar. Primeiro, tenta ver sites de imobiliárias. Tem esse amostrando, por exemplo, na minha cidade aqui não funciona muito bem. Então, eu coleto de 1 a 1, tá? Então, eu procuro sites de imobiliárias, falo com corretores. Anda na cidade, olha para o lado, veja o que está acontecendo em volta. Se tem alguma placa de venda, anota também, porque daí você pode estar entrando em contato com os corretores. Os corretores são parceiros nossos nisso, tá? Uma cidade menor, então vai ser um pouco mais difícil, mas você pode conversar, ir, por exemplo, numa padaria, conversar com quem tá lá, o dono da padaria, ver o que ele fala ali do comércio, se ele sabe, se ele conhece alguém que está fazendo... tá vendendo uma casa ou que tá comprando uma casa, ele vai conseguir te auxiliar, né? Então, são coisas que a gente tem que sair um pouco da casinha para conseguir informações, tá? E aí que tá a importância de ter contatos também, né? Se você tem contato com um corretor, alguém que possa estar te mostrando sobre isso também, ajuda muito, muito mesmo. O que mais que a gente pode ver nessa questão da coleta? Às vezes, as pessoas querem coletar e encontrar rápido, ou às vezes conseguiu lá 50 dados pelo amostrando, vamos supor, tá? Mas ele não vai classificar os bairros, não vai classificar o padrão, você que tem que olhar e observar. Importantíssimo também entender sobre a diferença do padrão construtivo, do estado de conservação, que são coisas diferentes. O que isso vai implicar numa construção, no imóvel, né? Porque um imóvel que ele é feito, por exemplo, com um piso cerâmico, um forro de PVC, às vezes ele tem ali um padrão que pode ser baixo, ou às vezes olhar, tem um porcelanato um pouquinho maior, tem revestimento cerâmico, tem alguma coisa, uma pintura, que não é só uma textura. Então, são coisas diferentes que a gente vai ver nos materiais, os acabamentos e o tipo construtivo. Isso se refere ao padrão construtivo daquela edificação, diferente do estado de conservação. O estado de conservação é sobre a questão de manutenção da vida útil ali, o desempenho, o que ele tem naquela edificação. Tá com muita infiltração? Tá precisando de muitos reparos? Tem fissuras grandes que às vezes precisa de reparo que é estrutural? Então, só passar uma tinta ali que tá novo. Então, são coisas que a gente observa que é o estado de conservação daquele imóvel. Se a gente melhorar o estado de conservação
E também o padrão de acabamentos, a gente valoriza o imóvel. Então isso não é só pra gente que tá avaliando, é pra você também que quer vender, é pra você que quer comprar uma casa, um apartamento, ou alugar um espaço, ou alugar uma parte ali de um comércio. Então entender aquilo para saber o valor de mercado ou de aluguel daquele espaço. Então é bom a gente ter a noção disso também para passar para os nossos clientes, para poder orientar aquilo que eles querem. Porque às vezes o cliente ele sonha alguma coisa e às vezes não sabe passar. E vale para nós, profissionais, entendermos aquilo que ele quer. Ele valoriza muito o que? A localização? Ele valoriza um equipamento urbano, uma escola? Porque isso também pode ser o quê? Uma distância de polo valorizante, tá? Então são coisas que a gente vai olhando, vai observando para trazer tanto como variáveis, mas para também atender o cliente. Uma análise de mercado é uma coisa outra coisa que a gente pode estar desenvolvendo também, tá? Essas partes das avaliações, elas são abrangentes. Então eu chamo de pequenos universos, porque são muitos assuntos dentro de cada um deles. Então a gente começa com um comparativo e a gente pode terminar com um involutivo, uma análise daquele mercado, aquele terreno, o que ele pode ser feito ali? Qual o maior e melhor uso daquele terreno? Às vezes uma gleba muito grande, não tem como comparar, não tem como fazer pelo comparativo. Então a gente precisa aplicar um projeto hipotético ali, fazer orçamento, fluxo de caixa, para saber o melhor e maior uso daquela gleba. Até quanto ele pode valer? Até quanto aquela gleba ela vai ser viável para você fazer um investimento? Porque às vezes você quer, vou comprar essa gleba aqui e fazer um loteamento. Mas o espaço, se você fizesse galpões, seria muito melhor, você teria um lucro muito maior. Só que como que você vai saber disso? Fazendo análise de mercado. Então, vendo o que tem no entorno. Então, são passos que a gente dá e que a gente tem nas avaliações, né? Então, sair um pouco dessa casinha e observar o que tem no entorno. O que tem no entorno é o que vai ditar. Você não vai, por exemplo, colocar uma casa, isso também vale para projetos, tá? Vale para construção, a execução. Você tem que olhar o que é compatível ali naquele mercado. Você não vai colocar, por exemplo, uma casa de luxo em uma favela. Você vê que não é compatível, né? Então a gente tem que olhar e colocar uma casa de luxo onde é o local para isso, porque ali ela vai ser valorizada. Assim como, se você fizer uma casa de luxo em uma favela, tô dando exemplos mais esdrúxulos aqui pra gente conseguir ver essas diferenças, tá? Mas se você colocar uma casa de luxo, altíssimo padrão em uma favela, a pessoa que quiser vender, vai conseguir vender pelo valor que ela investiu ali com uma valorização? Dificilmente vai. Né? A não ser que alguém tenha o sonho de morar ali naquele lugar, que às vezes tem um apelo emocional, né? Que gosta, cresceu ali, queria estar perto, tem família, alguma coisa assim. Aí a pessoa pode pagar. Mas fora isso, você percebe que é muito diferente, muito difícil encontrar outras pessoas que vão pagar milhões numa casa naquela localização, sendo que ela poderia pagar esse mesmo milhão em um outro lugar que tem uma localização um pouco mais privilegiada. Então, a gente vê essa questão de valorização também. A localização, que é muito importante, né? Que a gente está trabalhando com isso. Essa distância, alguma coisa, algum polo valorizante. Então, o que mais que a gente pode estar olhando? Que isso serve como essas variáveis. Às vezes, já falei aqui uma vez que fazendo a pesquisa ali de mercado, fazendo uns cálculos, eu encontrei uma variável que foi a criação do loteamento. Loteamentos mais novos estavam mais valorizados que os antigos. E era uma área que estava bem ali próximo do perímetro urbano, da final assim da cidade já. E foi essa variável que fechou meu modelo, porque foi ela que fez todo sentido.
Então, às vezes, a gente busca também aquilo que a gente acha que é só importante, mas às vezes a gente precisa de uma característica, de sair um pouco dessa casinha, né? Dessa mentalidade, para encontrar uma variável que vai explicar aquele dado. Uma característica que vai explicar aquele dado. Então, essa é uma grande diferença também. Muitas vezes vejo alguns alunos perguntando: mas eu queria deixar aqui dormitórios. Porque quando a gente vai comprar uma casa, ou um apartamento, ou algum espaço, a gente olha e fala assim: qual é o número de quartos que tem? Pode ser, sim, muito importante, mas às vezes ele não vai tá respondendo. E tá tudo bem desabilitar, entendeu? Sendo que, tendo a área, tendo a localização, tendo padrão construtivo, se você pegar dados todos similares, que têm o mesmo padrão, não precisaria utilizar. Mas, se você tem dados diferentes de padrão construtivo ou estado de conservação, é importante estar utilizando também. E isso eu digo também para a questão da correção dos laudos, tá? O que acontece? Pela norma, a norma deixa claro que o avaliador, quem vai determinar as variáveis importantes no modelo, né? Mas, quando você coloca o seu laudo para credenciamento, um avaliador, o analista vai olhar e analisar o seu laudo para saber se você está cumprindo todos os itens. Mas, às vezes, você vai lá, coloca várias variáveis ali, diversas variáveis, só que não coloca, vamos supor, a área do terreno de uma casa. Ela é uma variável que é imprescindível utilizar. Então, ela é obrigatória pela norma? Não. A norma não obriga a utilizar a área do terreno para uma casa. Aí a pessoa vai lá, coloca só a área construída e não coloca a área do terreno. Imagina o seguinte: tem uma casa de 100 metros quadrados, com um terreno de 300 metros quadrados. Tem uma outra casa de 100 metros quadrados também de área construída, só que o terreno dela é de 500 metros quadrados. Quando você não utiliza a área do terreno como uma variável também, você equivale, você deixa como se fosse o mesmo valor essa casa 1 com a casa 2. Porque as duas têm a mesma metragem de área construída, mas elas não têm a mesma metragem de área de terreno. Então, é como se uma valesse 120 mil e a outra também. Só que entenda que, perceba que a área do terreno de 500 metros quadrados é maior e melhor do que a que tem 300 metros quadrados? Porque ela tem mais chance de construir, tem uma vocação maior, ela tem um potencial maior ali de construção, ou uma área maior de lazer. Então, ela é mais valorizada. Então, não faz sentido igualar esses valores, essas duas casas, porque elas têm terrenos diferentes, de metragens diferentes. Então, entenda a importância que tem a variável de área de terreno para uma casa, né? Porque às vezes a gente só quer usar a área construída e aí, às vezes, a área do terreno fica invertida. E aí tenta olhar, eu quero desabilitar. Não pode desabilitar. Por quê? Porque tem algum dado, alguma coisa que está influenciando. Aí, o João falou: boa, Jennifer. Então, é muito importante a gente estar utilizando as variáveis que são imprescindíveis. Vamos supor que coletou vários dados ali e não utilizou o padrão de construção, padrão de acabamento. E aí, o analista olha lá e fala: mas já que pegou alguma coisa diferente, vou indeferir esse laudo porque eu acho que tem que ter padrão. Ele não poderia fazer isso só porque, assim, a norma ela deixa claro que é o avaliador que vai colocar as variáveis que são importantes. Mas é uma variável que pode alterar o valor do mercado, dependendo do padrão dela, né? Se você pega, por exemplo, um apartamento que tem um padrão alto e um apartamento que tem um padrão baixo, aí você colocou várias outras características ali, né? Variáveis, você utilizou no seu modelo, não colocou o padrão. Às vezes você está igualando esses padrões ali, porque é como se você não está usando como variável, porque não tem uma diferença ali. E aí o avaliador pode questionar e até indeferir o seu credenciamento. E aí você pode entrar com contestação e tudo mais.
mostrando, são todos dados similares. Se for todos similares, não precisa realmente usar essa variável, por exemplo. Mas escreva isso no laudo. Então, onde tiver, por exemplo, a descrição das variáveis, coloque tudo lá certinho. O que tiver, coloca a característica do imóvel, lá no item de característica do imóvel, coloca tudo que você tem de informação. Tudo que você constatou na vistoria é importantíssimo. E na descrição, coloca o comportamento, coloca o que de fato é, os critérios que você utilizou para fazer aquela classificação. Se você classificou os bairros, qual o critério que você utilizou para fazer esse tipo de classificação? Quais bairros são esses? O que torna menos valorizado e mais valorizado? Muita gente vai lá e coloca assim, foi utilizado bairros 1, 2 e 3. Na região tal. Mas quais bairros compõem essa região? Onde você coletou? Coloca o nome do lugar, tá? No nome desse bairro, para você conseguir, né, dar mais base para aquilo que você está colocando, mais fundamento ali, entendeu? Então, isso é muito importante. E isso eu falo também das correções, porque são coisas que a gente vê, a gente recomenda e às vezes volta. Então, a gente tem que olhar o que os analistas estão querendo para você colocar e fazer um laudo mais assertivo. Então, isso é importante ali para o credenciamento. E outra, se você tem algum modelinho de laudo, leia e releia esse modelo. Você completa, às vezes, muitas informações e deixa as coisas passarem. E essas coisas que passam, o analista pode olhar e indeferir, contestar. E aí tem que entrar com recurso. Então, são coisas que, às vezes, são mínimas, mas que passam batido. E é só através da gente. Eu mesmo fiz o laudo, eu tenho que olhar isso. Tem que olhar as características. Tem que olhar essas variáveis. Então, são coisas que você tem que prestar muita atenção no mercado. De entender o que está acontecendo ali. Porque de nada adianta, por exemplo, a gente consegue dar recomendação. Tá usando a variável de localização, que é muito importante? Tá usando as duas áreas para casa? Tá usando ali alguma característica que pode ser o padrão construtivo? Aí a gente pergunta, são todos similares? Como que tá ali? Então a gente pergunta porque a gente tem que atiçar essa mentalidade de um avaliador mesmo. Pra pessoa olhar e falar assim, não, tá tudo similar. Não, tá no mesmo bairro. Então tá tudo bem, não precisa utilizar essa variável. Porque já tá ali explicado que não foi utilizado porque são todos do mesmo padrão, são todos da mesma localização. Tem bairros diferentes, mas eles são bairros similares de valorização. É o mesmo público, tem os mesmos equipamentos, não tem alguma coisa, algum diferencial ali entre eles, não tem então não tem essa diferença, então são todos similares, por isso não foi utilizado. Aí você descreve isso no laudo. Deixa bem descrito, para não ter chance de contestação, tá? Então, tudo que a gente for vendo com essas recomendações, porque tanto tem da norma, quanto que a gente vê pela experiência do que volta, né? Das análises. E aí é muito importante o suporte para isso também, né? Se for contestado, como que a gente pode entrar com recurso? O que a gente pode fazer? Vai ser necessário enviar um novo laudo? Isso aqui foi um erro mesmo? Ou é algo que o analista está passando ali do ponto, é um olhar do analista e não da norma? E é isso que a gente fala quando a gente passa algumas recomendações, não porque a gente quer, mas são as recomendações do senso comum e coisas que funcionam para o banco. Vamos dar um exemplo aqui. Quais documentos que a gente utiliza para colocar em anexo no nosso laudo? O William falou aqui, a localização que fala é latitude e longitude. A localização vai depender de como você fez essa coleta. Por exemplo, você pegou dados do mesmo bairro? Ou você pegou dados de bairros vizinhos, além do bairro que você tem, do avaliando? Então, se você pegou dados de outros bairros, além do bairro que você tem o avaliando, então você utiliza uma variável de bairro, ou uma renda per capita, ou índice fiscal.
ou você classifica esses bairros. Então, isso é uma variável de localização, que vai explicar a diferença de localização se tiver uma diferença de valorização entre esses bairros. Você coletou da cidade inteira, porque não tinha dados ali suficientes no bairro que você tem e nos bairros vizinhos. Você coletou da cidade toda. Então, é uma variável que vai explicar toda essa diferença de cidade. A latitude e longitude, como que a gente vai classificar? Vai ser um pouco mais difícil de olhar qual que é a latitude e longitude que vai valorizar. Então, como a gente não tem esse parâmetro, então não é, ela é só para uma localização para você encontrar esse dado. Ela é como se fosse um acréscimo do endereço, entendeu? Não é como uma variável numérica que a gente vai utilizar para fazer essa questão de valorização, entendeu? E aí, voltando, qual que é o documento que a gente utiliza para colocar em anexo no laudo? É o RGI. O que é RGI? Registro Geral do Imóvel. Esse RGI é como se fosse o RG, realmente o RG daquele imóvel. A gente não tem o nosso RG, o nosso registro geral, não tem o número de identificação? O imóvel também tem. A gente não tem o nosso histórico, a nossa vida, quando a gente nasceu, quem são os nossos pais. O imóvel também tem, de data de criação, quem foi o dono, para quem vendeu, quem comprou. Então, ele deixa tudo isso. E é por isso que a gente utiliza o RGI. Ele também pode ser substituído pela certidão de inteiro teor, porque ele vai mostrar todo esse histórico do imóvel. Então, são dois documentos que a gente pode estar utilizando, um ou outro, tá? A gente sempre fala RGI, porque o RGI é a matrícula. Vai ter o número da matrícula, que ela realmente é suficiente. Aí, ó, o William falou, só RGI é suficiente. Perfeito, exatamente. E a outra recomendação com o RGI é que tenha alguma área construída averbada, mesmo que irregular. Porque se tiver somente o terreno, a Caixa, ela aceita, tá? Ela colocou foi feito esse questionamento e ela aceita, mas o Banco do Brasil pode ser que conteste, tá? Então, a gente passa a recomendação para deixar alguma área construída, averbada pelo menos, porque se tiver somente o terreno, pensa o seguinte, vou fazer um comparativo aqui para a gente ilustrar melhor essa situação. Você comprou um celular, veio a Caixa, veio o celular, só que a nota fiscal só tá da Caixa, não tá do celular. Deu um problema no celular, aí você vai lá, não, eu tenho garantia, tá na garantia porque tá novo, eu vou lá e vou querer trocar, vou querer arrumar, eles vão ter que resolver. Eles vão resolver para você, pegando pela sua nota fiscal que só tem a Caixa? Não vão. Então, como vai dar garantia de alguma coisa se você não tem ali o objeto em si? Mesma coisa que um terreno, uma construção, uma casa. Uma casa que só tem o terreno. Ela, no RGI dela, na matrícula dela, só tem o terreno. Não tem a área construída, nada averbado, mesmo que irregular, mesmo que, por exemplo, às vezes tem 50 metros quadrados original, mas a pessoa ampliou, foi para 200 metros, mas não tem esses 50 metros originais aqui, tem só o terreno. Vale de garantia para o banco? Não vale. Né? Ele não vai querer, por exemplo, financiar esse documento, vai ter que regularizar para conseguir fazer o financiamento. Né? Então não vale de garantia para ele só o terreno, porque como ele vai dar garantia de uma coisa que ele não sabe o que tem ali? Né? Como ele vai falar assim, realmente tem 100 metros quadrados, vou dar garantia de 100 metros quadrados. Então, por isso que a gente coloca a recomendação de ter alguma área construída averbada. E isso, que se tiver irregular, você coloca nos pressupostos e ressalvas do laudo. Coloca lá o que aconteceu, o que tem na matrícula e o que você vistoriou e tem ali de informação. Aí a pessoa fala, mas eu tenho IPTU, eu posso usar? Você pode colocar em anexo, explicar lá nos pressupostos e ressalvas. Se vão contestar ou não, vai depender do avaliador, entendeu? Por isso que a gente passa a recomendação, para não depender muito do avaliador. Dele olhar e falar, eu acho que eu concordo. Não, isso aqui eu não concordo não, eu quero que esteja tudo regularizado. Aí ele vai lá e indefere o processo. Então, vê que é difícil a gente ficar nas mãos de quem vai avaliar.
Então a gente faz o máximo possível para evitar o humor dele, né? Então essas coisas realmente acontecem porque são pessoas ali que estão avaliando e têm diferentes percepções, tá? E a norma, o que é normativo, a gente consegue tranquilamente contestar. O que é recomendação, aí você tem que ficar defendendo a sua ideia se eles contestarem, entendeu? Aí você tem que entrar com recurso para mostrar exatamente aquilo que você fez. E vai do analista querer deferir ou não esse processo, tá? Então, são coisas que a gente vai passando ali que vai facilitar a sua aprovação, tá bom? Então, quando a gente vai montar esse laudo, a gente vai escolher essas variáveis, vai coletar esses dados. Então, sempre que possível, pega o mais semelhante ali ao avaliando. O que é o avaliando? É o imóvel que você está avaliando. Ele é chamado de avaliando. Então, quanto mais parecido for esses dados, mais fácil de você conseguir ter os bons cálculos. Só que tem a questão de que as variáveis precisam variar. Então, são características diferentes entre um dado e outro. Se tem tudo igual, o que é que difere? Aí você vai ter que descobrir por que aquele dado, aquele imóvel tem tal valor e aquele outro imóvel tem tal valor. Então, o que explicaria isso? Se eles têm, por exemplo, a mesma área, o mesmo padrão construtivo, qual será a característica que vai mostrar por que aquele ali é mais caro que aquele? Qual que é essa diferença? Às vezes está um pouco mais próximo de um supermercado, que seja referência na região. Está mais próximo, às vezes, de uma rodovia ou de uma avenida principal da cidade. Então, são coisas que a gente vai observando no mercado, tá bom? Então, tudo que a gente for olhar ali, a gente fala, por exemplo, tem uma variável que está invertida, com o gráfico invertido. O que eu posso fazer? Não vai mudar o sinal dela, tá? Porque mudar o sinal dela, você está só tentando manipular aquele dado, aquela informação. Boa noite, Zalber. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar saber o que está influenciando, se tem algum dado que esteja influenciando, ou se é alguma falta de variável que seja importante, que explicaria ali algum dado, que está influenciando, que deixa o comportamento diferente da outra variável. Tem que ver as características, então estudar esses dados também. Isso é muito importante. Entender, você desabilitou aquele dado, mas por que você desabilitou aquele dado? O resíduo relativo estava alto. Mas por que ele estava alto? O que é o resíduo relativo? O resíduo relativo é a diferença do valor que é o observado, que você pegou do anúncio, por exemplo, com o valor que é o calculado, que era para ser ali de mercado. Então, essa diferença entre um e outro, essa relação de um sobre o outro, é o valor do resíduo relativo. E a recomendação é até 40%, porque acima disso, não é que está errado, porque é uma recomendação. Mas acima disso, a gente consegue ver que tá mais discrepante, tá um pouco mais diferente. Ou tem alguma variável que não foi considerada, ou esse dado foi colocado um valor muito a mais ou muito a menos do que deveria ser. Entendeu? Aí, por exemplo, até uns 80% a gente ainda consegue ficar. Mas mais que isso, está muito discrepante. É um dado que está com um erro muito grande, que é esse desvio padrão muito grande, essa diferença muito grande. Entendeu? Então, entender os conceitos de cada um desses parâmetros é importante também para ajudar você a sanear, a tratar essa amostra, tá? Então, essa que vai sendo a diferença de você entender esse mercado, de você escolher essas variáveis, de você saber o que fazer. Então tá invertido esse gráfico, então eu vou adicionar dados que enfatizem o comportamento correto daquela variável. Vamos supor que a área do terreno de uma casa está invertido, que é muito comum de acontecer. Aí a pessoa quer justificar que é porque aquele terreno, porque é desse jeito que está funcionando no mercado. E o que ela pode fazer?
tá vendo casa que tem uma área construída ali parecida com um terreno maior e tem um valor maior. Aí você vai lá e coloca no seu modelo, porque você está enfatizando que a área do terreno de uma casa, ele vai valorizar. Então, vocês devem entender pela probabilidade ali, pela estatística, que quanto maior esse terreno, melhor. Porque um quintal é melhor, um quintalzão é melhor do que um quintalzinho para uma casa. Diferente de só o terreno. Vamos supor, muita coisa também que acontece. O terreno ele tem que ser negativo quando é somente terreno, sem nenhuma construção. Então, é só o terreno. Se é só o lote, aí sim, quanto maior a área, menor o valor unitário. E aí a pessoa fala, mas tá invertido, então porque é característica dessa região. Mas essa região, o que tá mostrando? Por que ela tá com essa característica? Ela tá próxima de um shopping? Que às vezes tem um terreno pequenininho ali e tá com valor muito ali, diferente do que era pra estar. Será que é essa distância de alguma coisa que é valorizante ou desvalorizante? Tá? Então, quando a gente tem esses desafios, a gente tem que entender o porquê deles. Tá acontecendo uma alta correlação com a frente do terreno e a área construída, e a área do terreno. Vamos supor que tem uma alta correlação entre os dois. Ou uma clássica também, a área construída com a área construída com dormitórios. Porque quanto mais dormitórios, geralmente a área é maior, né? E como fazer essa alta correlação? Diminuir. Adiciona dados que sejam inversos a essa alta correlação. Porque a alta correlação é como se essas duas variáveis estivessem andando de mãos dadas e você precisa desatar essas mãos, porque elas têm que ser independentes. Variáveis independentes não podem depender de nenhuma outra para poder funcionar. Então, quando está com uma alta correlação entre essas variáveis independentes, você vai colocar, por exemplo, então, o exemplo que eu dei, tanto da área do terreno com a frente ou da área construída com o número de quartos, colocar dados que, vamos supor, da área construída, que tem uma área construída menor e que tenha mais quartos ou dados que têm uma área construída maior e com menos quartos. Então, você percebe que foi inverso a essa alta correlação, que é quanto maior a área, mais quartos tem. Então, quando é diferente, a gente coloca dados inversos para tirar essa alta correlação. Quando tem gráfico invertido, você coloca dados que enfatizem o comportamento. Quando tem resíduo relativo muito alto, você pode estar desabilitando e colocando dados que tenham menos diferença do valor que deveria ser com o que ele é ali atualmente no mercado. Ou variáveis que expliquem muito bem. O F baixo, o que é o F baixo? O F calculado, ele é sobre o quão explicado está o seu modelo, com aquele dado, com os dados que você tem e aquelas variáveis que você escolheu. Quanto mais aquelas variáveis explicarem aqueles dados que você tem, mais o seu F vai subir. E aí o aluno pergunta, e o que eu faço então que o F está baixo, não tem jeito dele ficar maior? Melhora ou os dados ou as variáveis. Veja o que ele está colocando, o que você desabilitou, por que ele foi desabilitado, que características diferentes que ele tem. Então é essa observação, que parece que é uma resposta genérica, mas ela é a chave do negócio. Então, olhar as variáveis. Aí às vezes tem lá a determinação, coeficiente de determinação, coeficiente de correlação. A determinação é quanto cada uma dessas variáveis que você escolheu, os dados estão aderindo a essa característica. Quanto mais aderir esses dados ali, maior vai ser o seu coeficiente de determinação. Então, percebe que uma coisa vai puxando a outra, né? Dados muito discrepantes pode virar um outlier. O que é o outlier? Está acima de mais e menos 2. Então, naquele parâmetro lá da distribuição dos resíduos, ele geralmente está fora. Ou dados que às vezes está ali dentro, está ali na homocidacidade, mas ele está muito afastado. Percebe que fica um grupão e um dado lá sozinho? Isso também não é bom para a homocidacidade.
Então, por quê? Que ele é como se ele tivesse sido convidado para a festa, mas ele está isolado de todo mundo. Então, como fazer esse dado chegar mais próximo dos outros? Né? Então, é isso que a gente vai vendo no saneamento da amostra, no tratamento da amostra, que é o seu modelo. Então, cuidar com esses parâmetros. Então, esses parâmetros, muitos são recomendações, muitos são normativos. O que é norma não muda, é aquilo e pronto. Por exemplo, o teste das hipóteses. Elas não podem, se elas não estiverem ali correspondendo à hipótese que você configurou, ou ela é desabilitada ou ela tem que ser melhorada. A área a gente nunca vai desabilitar, tá? Mas dormitórios pode desabilitar, banheiros pode desabilitar. Mas aí a recomendação é o quê? Que tenha pelo menos 3 variáveis independentes habilitadas. Aí às vezes a pessoa, não, mas eu coloquei 6 variáveis, mas você foi lá e desabilitou 4. Tem 2 só. E acha que a variável de valor unitário, por exemplo, está contando, mas não está contando, porque ela é uma dependente. Outro erro muito comum é utilizar valor unitário como o valor total como independente. Ele não é, ele é dependente. Só que no modelo a gente utiliza somente uma dependente, que é valor unitário e a recomendação. Porque o valor total, ele pode mascarar alguns resultados. Mas aí tem um analista um pouco mais experiente que vai olhar e vai entender que você está mascarando, por isso que você utilizou o valor total. Por isso que a gente não recomenda usar o valor total. Recomendo usar o valor unitário. Porque o unitário vai olhar cada um desses pontinhos. E uma outra dúvida aqui pra gente finalizar, que eu recebo muito, mas por que que a área, quanto maior a área, menor? Sendo que você tá pegando mais área, você tá com um valor muito maior. Porque é sobre a área, sobre o valor unitário dela, não é sobre o valor total. Se você tem, por exemplo, um terreno, uma construção, uma casa, que tem muita área, claro que ela vai valer mais. Só que o valor unitário dela é menor. Que é comparado, por exemplo, se você comprar um pacote de arroz ou um fardo de arroz. Um pacote de arroz, vamos supor, tá R$25. Mas se você comprar um fardo de arroz, você vai às vezes pagar no valor unitário dele R$20, R$18. Por quê? Porque tem desconto quando você tem mais quantidade. Entendeu? Então é a mesma coisa para um imóvel. Quanto mais área você tem, menor o valor unitário, mas o valor total realmente vai ser maior, porque você está comprando mais arroz, você está comprando mais área, só que o valor unitário vai ser menor. A Cíntia falou aqui, ó, consegui fechar a planilha saneando os dados da amostra. Obrigada aí, ó. Cíntia tá maravilhosa, Cíntia já tá aí no mercado com muita experiência, já tem todo esse feeling, e aí entendendo isso, e ela foi uma coisa incrível que ela fez. Na hora que ela coletou os dados, ela já foi vendo, esse dado aqui tá discrepante, esse dado aqui tá um valor muito maior, esse dado valor tá muito menor para esse lugar. Então ela já foi entendendo o mercado, ela já tem essa experiência, já tem esse feeling, então ela já foi sabendo, esse dado aqui não vai ser legal de utilizar, ele vai me dar um trabalho ali depois. Essas características aqui são importantes, eu vou utilizar como uma variável. Então, é esse feeling que a gente tem que ir adquirindo de pouquinho em pouquinho. E é o quê? Na prática. Na prática, a gente vai tendo isso. O William falou aqui, Jennifer, você já usou o valor de condomínio como variável? Já usei o IPTU. O do condomínio eu não utilizei. Mas já usei o valor de IPTU. Só que eu não lembro se ele no final ficou habilitado. Mas eu já usei sim. Tá? E aí, quanto maior o valor unitário, maior o valor do condomínio. Aí, isso, porque ele vai ser positivo, né? Ele é um item valorizante. Um lugar que tá tendo um valor de condomínio maior, geralmente tem mais equipamentos, tem uma piscina, tem uma área de lazer, pode ter uma academia. Então, são variáveis que você pode testar, tá bom? O gráfico fica invertido. Aí tem alguma coisa que está influenciando, porque às vezes tem um padrão construtivo diferente. Às vezes algum condomínio não tem uma área de lazer com muitos equipamentos, mas tem um padrão
pouco mais alto ali de construção, ou ali o imóvel foi reformado, tem uma fachada que foi reformada, que está com um estado de conservação maior e melhor, né? Então, são coisas que podem estar influenciando o seu modelo, tá? Então, ter esse feeling de mercado é muito importante. Tratar os dados, olhar ali o checklist que a gente tem de recomendação e normativos, né? O que tem na norma em si. São coisas muito importantes para a gente ter uma boa avaliação, tá? E outra coisa final, né, pra gente fechar esse assunto, é que você fez todos os cálculos, viu todos os parâmetros, tá tudo bonitinho, tudo fechadinho. Os pontos máximos e mínimos também, tá tudo certo. O que a gente pode ver? Olha aquele valor. Vê se ele tá compatível no mercado. Porque às vezes tudo é fechado, bonitinho no modelo. Mas às vezes tem alguma característica que não foi considerada e que pode estar faltando no seu modelo, que aí o valor está um pouco menor ou o valor está um pouco maior. E aquela característica que seria importante, não foi considerada, não está ali. Ou às vezes você coletou, tem o seu avaliando e você pegou características que não tem nas outras. Só tem no seu avaliando e é uma característica valorizante. Vamos supor que todos os dados que você coletou não tem piscina, mas só o seu avaliando tem piscina. E aí, piscina, você viu que na sua análise, ali é importante ter piscina, ele valoriza. Você pode, e não tem como utilizar como uma variável, porque é só o seu avaliando que tem, nenhum outro tem. Então, esse é o espaço para você utilizar o campo de arbítrio para valorizar aquele imóvel. Se você pegou só dados de oferta, a gente sabe que tem essa margem para negociação, então a gente sempre acaba utilizando o campo de arbítrio para descontar, porque geralmente a gente pega dados de oferta, mas se você tiver dados de transação, somente dados de transação, então você não vai precisar usar o campo de arbítrio, ou se você tem dados de transação e de oferta e você utiliza isso como uma variável, você também não precisaria utilizar o campo de arbítrio no final. Mas vamos supor que todos os dados de oferta, que é o mais comum, só que tem esse item valorizante. Então, ao invés de você descontar 5%, 10%, ou pela tabela do FIPZAP, que a gente tem como referência, né, para você ver qual é a diferença de um valor de oferta e o valor de mercado, às vezes você vai descontar menos, ou às vezes você vai adotar a tendência central, ou às vezes ele está numa localização muito boa, mas se você utilizou como uma variável, então ele já está considerando isso, só que tem uma piscina e ele tem algo ali muito diferente que é super valorizante. Aí você pode valorizar também no campo de arbítrio. E o campo de arbítrio é sempre 15% para mais ou para menos. E até é o limite da norma. Se você quiser valorizar ou desvalorizar 5, 10, 3, 13, 12, tanto faz, tá tudo bem. Coloca ali, explica o valor que você colocou, que você está adotando, que você está arbitrando, ou que você pegou de alguma referência, coloca lá no laudo o porquê disso e tá tudo ok. Só que você não pode fazer, por exemplo, valorizar 16%. Não pode valorizar 15,4%. Por quê? Porque o limite da norma é o campo de arbítrio. 15% para mais ou para menos. Por isso que no laudo a gente coloca a tabela, tá sempre 15% para mais e para menos, porque ele é norma. E ele quer saber esse intervalo que você tem de 15% para menos e para mais do valor central. E você não pode pegar, por exemplo, vou pegar o mínimo do intervalo de confiança e ainda vou descontar mais. Você tem que ficar no limite de 15%. Você não pode diminuir, por exemplo, 7% e depois 9%. Por quê? Porque ele vai ultrapassar os 15%, tá? Então, ele é o limite da norma. Caso você utilize mais do que isso, vai estar fora de norma e pode e provavelmente será contestado, tá? Porque é norma. Então, sempre na tabela vai estar mostrando esse intervalo. E o que você está adotando de desconto, de valorização, você vai colocar embaixo dessa tabela no laudo. Foi adotado 10% de desconto do valor central, devido aos dados serem de oferta, que aí a gente sabe que tem um espaço para negociação. E arredondamento de até 1%.
Ninguém vai pegar seu laudo, aquele imóvel, aquele imóvel, o valor de mercado dele é 307.424,73 centavos. Ninguém vai pagar assim. Ninguém vai pagar os 73 centavos. Aqueles valores muito quebrados. Então, a gente arredonda. Só que arredonda para o mais próximo que tem ali, tá? E aí, você tem até 1% para arredondar. E esse 1% de arredondamento não é para você... vou valorizar com esse 1%, vou desvalorizar com esse 1%. Não é espaço para isso. O espaço para isso é no campo de arbítrio. O arredondamento é somente o arredondamento, tá? E quanto mais conservador, melhor. Só que a norma permite que seja até 1% para mais ou para menos, tá? Então, são essas recomendações que eu passo para vocês, tanto ali nos cálculos, quanto também na elaboração do laudo, e verificar isso na realidade, se está atendendo, se tudo aquilo que você colocou está sendo explicado no laudo. O campo de pressupostos e ressalvas é importantíssimo, tá bom? Porque ali você vai colocar todos os limites que você teve. Eu não consegui entrar, às vezes você pegou um espaço que é público para você vistoriar, você não teve acesso em alguns lugares, coloca no pressupostos e ressalvas. Tem diferença do imóvel que você pegou ali para avaliar com a matrícula, coloca nos pressupostos e ressalvas, porque tudo aquilo ali é para te garantir que você fez o melhor que você pôde dentro daquelas condições limitantes, entendeu? Então, o pressuposto e ressalva é importantíssimo, tá? E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, pode estar colocando também nos comentários. Vou deixar essa live salva aqui no perfil também. E depois eu estou passando para o YouTube. Quem não segue lá ainda, que não está no canal lá, porque eu tô passando ali porque é mais fácil de vocês acelerarem ou vocês estarem escutando, assistindo e fazendo outras coisas, né? Então fica mais fácil para você ver também, não só aqui, né, mas também lá no YouTube, que vai ficar um pouco mais fácil ali para vocês estarem aproveitando essas informações, tá? Então, vou deixar essa live salva. E aí, compartilhe também para quem tá fazendo esses laudos, quer entender um pouco mais desses conceitos, o que olhar, o que fazer para melhorar. Então, é importante pra gente ter esses cálculos fechados, né? E o laudo feito. E conto com vocês. E é isso, pessoal. Aí, ó, o William falou muito boas essas informações. Muito obrigada, William. Falou qual o link? Eu vou colocar o link do YouTube. Eu vou também colocar a live que ia ser passada ali no YouTube e vou postar com o link dele para vocês colocarem. Mas é Jennifer Carrijo, tá? Que vai estar lá no YouTube mesmo. Mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Beijo, Cíntia. Até mais. William, boa noite. Tá bom? E nos vemos na próxima semana na live QC. E ela vai ser com um convidado sobre licitações. Vai ser importantíssima essa live. Se você quer participar de licitações, entender como funciona, vai ser semana que vem, tá? E aí eu vou estar falando pra vocês quem é o nosso convidado, que a gente já tá deixando tudo certinho aqui pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas também, manda pra mim, que eu vou estar perguntando na próxima live também, tá? Até mais, pessoal. Boa noite.